Abra sua Bíblia no Evangelho por Mateus. Evangelho por Mateus, capítulo 8. Evangelho por Mateus, capítulo 8. Melhor, Mateus capítulo 5. Depois a gente lê o 8, que aí fica melhor. Evangelho por Mateus, capítulo de número 5. Depois a gente lê o 8. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Subiu aonde? E assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Um pouquinho adiante agora o capítulo 8, que é o desfecho de todo esse ensinamento. Eu vou pontuar algumas coisas. Capítulo 8, no 5 você viu Jesus subindo o monte, e agora no 8, 3 capítulos após o 5, olha o que diz, no verso 1. E descendo ele do... Me ajuda aí, crente. E descendo ele do... Seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você diz amém pela palavra do Senhor. O capítulo de número 5 é um capítulo, um dos mais importantes do Evangelho por Mateus. E é um capítulo que trata de uma das mensagens mais impactantes que Jesus pregou, que foi, sem sombra de dúvidas, o sermão que a gente conhece como o Sermão da Montanha. E é um sermão muito impactante, transformador, tem lições preciosíssimas aqui. E a primeira que eu queria dividir com você é que o texto diz que Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte. Quando ele sobe no monte, ele se assenta no alto do monte e começa a pregar um sermão, começa a ministrar uma mensagem. E a primeira lição que eu queria extrair desse texto bíblico, dessa informação bíblica, é que Jesus não sobe ao monte sem um propósito. Jesus não sobe ao monte para tirar uma selfie no alto do monte. Jesus não sobe ao monte para ficar observando as coisas. Jesus não sobe ao monte para se achar melhor do que quem está lá embaixo. Jesus não sobe ao monte para se achar maior do que quem está embaixo. Jesus não sobe ao monte para outro propósito, para outra coisa senão ensinar. Jesus sobe ao monte com um propósito claro. Então a gente precisa entender, preste atenção em mim para você não perder o fio da meada, que todas as vezes que a gente quer subir, tem que ter um propósito. Quando a gente vê Elias subindo ao Monte Carmelo, ele sobe para mostrar que Deus era de fato Deus de Israel, ele ora e Deus manda o fogo. Quando a gente vê Moisés subindo ao Monte Sinai, ele sobe para receber a revelação do tabernáculo e as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Quando a gente observa os personagens subindo o monte, é sempre com um propósito. O próprio Jesus sobe ao monte em Mateus 5 para ensinar. Em outras ocasiões ele subia ao monte para orar. A questão aqui é que todo mundo quer subir e todos nós temos um monte diferente. Eu tenho certeza que esse monte são os teus objetivos. Eu tenho certeza que esse monte é um determinado lugar que você quer chegar. E eu preciso te dizer que você vai subir no monte e você estará lá se você tiver um propósito bem definido. Você não pode querer subir no monte, crescer, ascender, se não for para cumprir um propósito, se não for para glorificar o nome do Senhor de alguma forma. Tem gente que quer subir para humilhar quem está embaixo. Tem gente que quer subir só para mostrar que ele é muito bom e que ele subiu. Mas Deus te convida a partir dessa noite, você subir os montes com o propósito de glorificar o nome dele, com uma missão, com um projeto. Então Jesus sobe no monte e ele está praticamente parafraseando Moisés.
porque Moisés também sobe no Monte Sinai. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, que é praticamente a constituição de Israel de forma resumida. Moisés sobe no monte para receber as ordens de Deus a respeito da alimentação, da roupa do povo, daquilo que o povo deveria fazer, de modo que Moisés sobe no monte para receber de Deus a constituição daquilo que seria mais à frente a nação de Israel. E você vê isso no livro de Deuteronômio, de Números, Levítico, que são as diversas ordenanças que Deus deu a Moisés, todas elas no cume do monte. Então Moisés recebe a lei no alto do monte. Jesus também sobe no monte, parafraseando Moisés, não para entregar a lei para o povo, mas para entregar a graça para o povo. Aleluia! Jesus sobe no monte para ensinar como é a vida na graça, para ensinar como é a vida no reino. Assim como Moisés subiu no monte para receber a constituição da nação de Israel e passar para o povo, Jesus sobe no monte porque ele já tem nele a constituição dos cidadãos do reino de Deus, e é isso que ele vai passar. Então ele pontua algumas coisas nesse sermão, que é o sermão das bem-aventuranças, que são coisas fundamentais para nós entendermos sobre esse tempo da graça e sobre o reino de Deus. Preste atenção, a primeira coisa que a gente percebe no Sermão da Montanha é que Jesus tira a prioridade do fazer e consequentemente também do ter, para colocar a prioridade no ser. Eu quero que você preste atenção nisso, porque Moisés sobe no monte para estabelecer com o povo a prioridade do fazer. Eles tinham que cumprir os 10 mandamentos, eles tinham que cumprir as mais de 600 ordenanças civis que cada um deles tinha. Então Jesus sobe no monte para dar o foco não no fazer como Moisés, não no ter como nos dias de hoje. Jesus sobe no monte para ensinar que os cidadãos do reino dele, o foco é no ser. Aleluia! Ele diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, por mais que o mundo hoje esteja na prioridade do ter, as pessoas querem ter, e ter não é pecado, eu não sou louco de dizer isso, ter é bênção também, mas a nossa prioridade não é ter, a nossa prioridade deve ser o ser. A prioridade de Deus com a sua vida não é em que você tenha uma casa, em que você tenha um carro, isso é bênção e Deus pode te dar. A prioridade de Deus é que você seja sal e luz, que você seja misericordioso, que você seja pacificador, que você seja limpo de coração, que você seja perseguido por causa da justiça. A prioridade de Deus não está em transformar as tuas posses, mas em transformar a tua essência e te fazer ser de acordo com a medida do Evangelho. Então essa é a primeira coisa que a gente observa. No Sermão da Montanha, a prioridade é transferida para o ser e não para o fazer, como no sermão de Moisés, como nos 10 mandamentos de Moisés. A segunda coisa que a gente observa é que Jesus vai mudar o nível e a categoria do pecado. Preste atenção nisso. Porque na lei de Moisés, na lei que Moisés recebeu de Deus, o pecado era algo objetivo. Não matarás. Então era só pecado, você só infringia o não matarás se você obviamente matasse alguém. Não adulterarás, você só infringia esse mandamento se você deitasse com uma outra mulher e a mulher com outro homem, além do seu cônjuge, do seu marido. Preste atenção nisso. Só que na graça Jesus vem para tirar o negócio do objetivo e ele bota no subjetivo. Porque ele diz assim: olha, se você não matar, mas você olhar para o outro com ódio no coração, você está em igual sentença com aquele que mata. Jesus vem e diz assim: se você não se deitar com a mulher, mas se você vive cobiçando ela dia e noite, você está debaixo de igual sentença daquele que está se deitando com outra mulher além da sua. Percebe como isso é difícil? E é mais difícil ainda do que na lei, porque na lei era o objetivo. Na graça o pecado vem para a subjetividade. E o que isso nos ensina? Nos ensina que nós somos dependentes dessa mesma graça. É por isso que vem João e diz que quem diz que não tem pecado já tem o primeiro, que é o da mentira. Isso vem para nos mostrar como nós não somos capazes de por nós mesmos sermos salvos. Que nós somos salvos é por graça de Jesus, pelo sacrifício dele na nossa vida. Eu tenho uma palavra para você essa noite: pelo teu esforço você não vai, mas pela graça de Deus você vai. Aleluia! É a graça, é pela graça que você consegue viver uma vida santa, é pela
graça que você consegue viver uma vida longe do pecado, é pela graça que você consegue viver uma vida de comunhão plena com Deus, e é pela graça que um dia você vai subir para ver Jesus como Ele é, pela graça, aleluia. Então ele tira o pecado do objetivo e coloca no subjetivo. Outra consideração que Jesus faz é acerca da simplificação da vida, e eu gosto disso em Jesus, porque Jesus não vem só com uma mensagem que tenha um conteúdo filosófico ou de reflexão, mas também Jesus vem com uma mensagem que é o Sermão do Monte, com um conteúdo prático para o dia a dia. Ele vai simplificar a vida e vai dizer assim: olha, vocês não vão jurar pelo céu nem pela terra, e nem por vocês mesmos, porque vocês não podem acrescentar um fio de cabelo à cabeça, nem 1 centímetro à altura. A partir de hoje a palavra de vocês vai ser sim, sim e não. Isso é bom, porque isso é um simplificador da vida. A gente precisa aprender a viver nesse pensamento de Jesus, de acordo com o Evangelho: sim, sim e não, não. Às vezes o que embola a nossa vida é o talvez. Às vezes o que embola a tua vida, de quem está perto de você, é o vou pensar. É o eu acho que eu posso, ou eu acho que eu consigo. Para com isso. Eu vim aqui como profeta te dizer: simplifica as coisas, sim, sim, não, não. Aquilo que dá, eu me comprometo e digo sim, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou estender a mão, eu vou contribuir. Aconteça o que acontecer, se eu disse sim, eu vou cumprir a minha palavra. Agora, aquilo que não dá, eu também não me retraio, eu tenho coragem de dizer não. Sabe qual é o problema de muita gente? É que tem muita gente que não aprendeu a dizer não, e aí fica dizendo talvez, fica dizendo um sim travestido de talvez, e Deus te trouxe aqui para te dizer: quando é não, aprenda a dizer não. Quando você diz não, você desembola a tua vida, desembola a vida do outro. Quando você aprende a dizer não, você fica livre de certos pesos que não são para você carregar. Deus te trouxe aqui para te dizer: aprenda a viver a vida simples do Evangelho. Se dá é sim, e se não dá é não. Mas vão fazer bico, não tem problema, é não. Mas não vão gostar, não tem problema, é não. É melhor a pessoa ouvir um não de você e saber que não dá, do que ficar ouvindo um talvez o tempo todo. Deus te trouxe aqui para te dizer: aprenda a dizer sim, sim e não, não, em nome de Jesus. Então ele vem para estabelecer essa simplicidade na vida. Irmão, quando a gente aprende isso, a gente melhora muitas coisas. Porque muitos dos nossos problemas é porque a gente não entendeu isso. Jesus prossegue, e uma outra coisa que ele vai fazer que é interessante no Sermão da Montanha, é que ele vai ensinar a prática da não vingança, o incentivo ao perdão. Jesus vai nos ensinar um outro modo de vida, diferente daquilo que vigorava naquele tempo, que era uma expressão da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Jesus vem e diz assim: olha, se alguém bater na face direita, dá à esquerda. Se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2. Se alguém pedir para você dar um lenço, dê o lençol. O que Jesus está querendo ensinar a gente é não viver pagando o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Mereci um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Porque isso que dizem por aí, evangelho puro e simples, é isso aqui que eu estou pregando para você essa noite. Aleluia, nós cristãos não nos deixamos vencer pelo mal. Sabe, tem uma frase de um pensador que é muito interessante, que ele diz assim: quando você olha muito tempo para o abismo também olha para você. E quem luta com monstros tem que ter cuidado para não se tornar um monstro também. Em Jesus e no Evangelho a gente tem uma solução para isso: é não pagar o mal com o mal, é não olhar para o abismo que olha para você, é não se tornar um monstro combatendo contra monstros. Esse é o pensamento do Evangelho, é aquilo que Paulo vem mais à frente e ratifica e confirma, e diz assim: vocês não vão ser vencidos pelo mal e não vão pagar o mal com o mal, mas vão vencer o mal com o bem, em nome de Jesus. Então falou de você, você não vai falar mal deles de volta. Alguém tentou puxar o seu tapete, você não vai lá dar a volta e tentar puxar o dele. Quando você vê uma pessoa que diz assim: eu sou crente, mas o meu braço não é não. Eu sou crente, mas se falar vai ouvir. Se isso eu vou fazer. Se pisar eu dou um chute. Se vier, vem quente que eu estou fervendo. Você ainda não é um cidadão do reino de Deus.
Porque só é do reino de Deus quem entendeu essa verdade bíblica e se esforça para viver como ela. Falou mal de mim? Eu vou orar por você. Aleluia. Porque Deus é juiz entre mim e ti. E na briga entre dois crentes, Deus não fica ao lado de ninguém. Deus fica ao lado dos princípios dele. Quem está cumprindo o princípio vai ser honrado. E quem não está, corre o risco de ser envergonhado. É assim que funciona. E aí Jesus vai estabelecendo e nos ensinando no Sermão da Montanha. Ele diz também a respeito das esmolas, isso é interessante. Ele diz assim, olha, o que a mão direita de vocês der, a esquerda não pode. Vamos mais uma vez, o que a direita der, a esquerda não pode. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte, quando você resolve abençoar uma pessoa, não é para todo mundo saber, não é para todo mundo ver. É para Deus ser glorificado, sabe? A gente precisa entender essa verdade bíblica, porque tem muita gente que gosta de fazer os outros reféns de si. Ele dá algo para alguém, para ter esse alguém para sempre como refém dele e dela. E aí você recebeu algo dessa pessoa e para sempre você tem que concordar com tudo que essa pessoa faz, inclusive as besteiras, nada disso. Deus te trouxe aqui para te dizer que quando você dá algo, não é para você ser aplaudido, é para Deus ser glorificado. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, aleluia. Ninguém te deve nada, pelo contrário, é você que continua devendo o amor com o qual Cristo Jesus te amou, aleluia. Jesus prossegue no Sermão da Montanha. Eu estou resumindo e sintetizando as lições para você. Quando ele vai ressignificar a respeito da oração, a última vez que eu preguei aqui, eu falei muito sobre oração. Não era nem a tônica da mensagem, mas Deus fez ser. Quando no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, vocês vão orar assim, Pai nosso que está nos céus. Isso é maravilhoso, porque é uma verdade que a gente precisa entender também. É que isso é disruptivo para aquele tempo, porque os judeus tinham em Deus a figura do Senhor, do Kyrios, do Adonai. Aí Jesus vem para dizer assim, vocês não vão orar Senhor, vocês vão orar e dizer assim, Pai nosso que está nos céus. Ah, irmãos, melhora muito a qualidade do seu relacionamento com Deus, quando você entende que você não é um escravo, que você não é um qualquer, mas que você é filho do Criador dos céus e da terra. Ah, irmão, tem muita gente que se relaciona com o pai, mas não o entende como pai. Você se recorda de Lucas 15, a parábola do filho pródigo é muito interessante, nos mostra isso. Dois filhos que no começo da parábola não têm o entendimento do pai como pai. O filho mais novo, ele olha para o pai e ele tem no pai um obstáculo a ele fazer a vontade dele, a viver os objetivos dele, e a Bíblia diz que ele pede a herança que lhe cabia. Isso era quase que um pedido ao pai, querendo dizer assim, eu quero que o senhor morra, porque eu quero desfrutar daquilo que eu tenho, que o senhor conquistou. O pai vai e dá essa parte a ele. Você conhece a história, não estou pregando sobre o filho pródigo, mas ele vai, gasta tudo, e depois de um tempo ele volta e pensa assim, eu vou voltar, porque o meu pai tem muitos empregados, e eu vou pedir para ele me tratar como dos empregados, porque eu vou ter o que comer lá, e aqui nessa terra longínqua eu dissipei tudo que ele me deu e não tenho nada. Então o filho mais novo tem a visão do pai como um empregador, como um senhor, como um patrão, e quando esse filho mais novo volta e vai se aproximando, a Bíblia diz que o pai o vê de longe, corre na direção dele, o abraça, o beija e diz para todo mundo, esse meu filho estava morto, mas reviveu. Ou seja, ele não é meu funcionário, ele é meu filho, aleluia, glória a Deus. A gente tem no filho mais novo essa figura, e no mais velho uma figura pior ainda, porque quando o mais velho vê que havia uma festa sendo feita para o mais novo que tinha retornado, vai dizer para o pai, esse teu filho aí gasta tudo, eu estou aqui, nunca gastei nada, e o senhor nunca me deu uma festa, um banquete, nada. Aí o pai olha para ele e diz, meu filho, você é filho também, você só não desfruta se não quiser. Ah, irmão, eu preciso te dizer uma coisa, tem muita gente que poderia desfrutar de muita coisa, mas a religiosidade e o entendimento de que Deus é um Senhor carrancudo com chicote na mão, os impede de desfrutar.
Eu não sei se você entende isso, mas há um tempo atrás eu vi uma história que foi uma ilustração interessante. Um determinado empresário que nasceu muito pobre e foi para uma determinada cidade, cresceu nessa cidade, era a cidade de São Paulo. Ele empreendeu, ficou rico, ganhou muito dinheiro. O pai dele era do interior do Nordeste e ele ligou para o pai e falou assim: pai, as coisas estão acontecendo aqui, eu quero que o senhor venha. E o pai falou: eu vou pegar os 3, 4 dias de ônibus e vou chegar em São Paulo. E aí o empresário falou: não, meu pai, eu vou mandar uma passagem para o senhor de avião. E ele mandou a passagem de avião. Isso foi nos idos da década de 90. E aí esse pai recebeu essa passagem e foi voar pela primeira vez de avião. Era matuto, não conhecia nem a rodoviária, quem dirá o aeroporto. Conseguiu achar com dificuldade. Lá foi conduzido até a aeronave. Quando ele entrou na aeronave, na década de 90, ainda servia refeição, ainda servia jantar, dependendo da hora, ainda servia almoço. E as aeromoças passaram com o cardápio dizendo que ele escolhesse. Ele olhou para aquilo e pensou: isso deve ser um golpe, porque eu não tenho dinheiro aqui, deve ser um absurdo para comer aqui. E ele devolveu o cardápio sem escolher refeição nenhuma e disse: eu não quero nada. O pai chegou morto de fome em São Paulo. Quando ele desembarcou, a primeira coisa que ele falou para o filho foi: meu filho, me leve em algum restaurante, algum lugar para eu comer alguma coisa, porque eu estou com fome. E o filho falou: mas pai, o senhor não comeu lá na aeronave não? Não comeu não? E o pai falou: eu estava sem dinheiro, sem recurso, e eu achei que eles deviam cobrar o olho da cara, e por isso eu não pedi nada. E o filho falou: meu pai, já estava tudo pago na passagem, o senhor podia comer. Aleluia, aquilo que lhe fosse apresentado. E por que eu estou te dizendo essa ilustração? Porque tem muita gente nessa viagem que poderia desfrutar, que poderia se alegrar, que poderia celebrar, mas tem a visão errada de Deus. Eu vim dizer para você: Deus é teu pai. É assim que Jesus nos ensina a orar. Você entende isso, irmão? Ele é teu pai. Me ajude a pregar sem tocar nessa pessoa, até porque não dá por causa da distância. Diga para ela: você tem um pai. Então Jesus estabelece esse relacionamento de pai. Ele vai ensinar a respeito de oração. Depois que ele ensina a respeito de oração, ele vai falar de um outro mal que já havia no tempo dele e tem grande quantidade no nosso tempo, que é a ansiedade. Quando a partir do versículo 25 do capítulo 6, ele começa a dizer assim: e não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o corpo é mais do que a vestimenta. E Jesus vai dar algumas diretrizes a respeito de ansiedade, dizendo assim: olhem para os lírios do campo, não semeiam nem cegam, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhem para as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, mas o vosso Pai que está nos céus a sustenta. Jesus está dando uma lição para nós vencermos a ansiedade. Que lições são essas? Jesus está dizendo: olha, olhem para o vosso Pai que está nos céus. Ele sustenta as aves, Ele veste os lírios, Ele vai sustentar vocês também. Merecia um aleluia mais empolgado da sua parte. Porque quanto mais fé você tiver na providência de Deus, menos ansiedade você vai ter. Às vezes a ansiedade é um sintoma de falta de fé. Confia em Deus, porque o amanhã Ele proverá para a tua vida. Como é que eu venço a ansiedade? Enchendo-se de fé em Jesus e naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Aleluia! Jesus ensina sobre ansiedade. Depois que ele encerra as lições sobre ansiedade, ele vai falar sobre uma regra de ouro dos relacionamentos. Quando ele vai dizer assim: em verdade vos digo, amem ao vosso próximo como a vós mesmos. Isso aqui é precioso, é importante e edificante. Porque o que Jesus está nos ensinando é que essa é a regra para nós vivermos essa vida em sociedade. Como é que é esse amor que Jesus propõe? É um amor de ação. Porque o amor pressupõe ação. Repete comigo: quem ama faz. Mais uma vez: quem ama faz. Em Gênesis 37, 4, 5 e 6, a Bíblia diz que Jacó amava José e fez-lhe uma túnica de várias cores. Porque quem ama, preste atenção nisso. Porque o amor proposto por Jesus não é um amor platônico, de pensamento, apaixonado, não. É um amor de ação. O que é que quem ama faz? Quem ama faz com o outro o que ele gostaria que fizesse com ele. Essa é a proposta de Jesus. Faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria de ser alvo da generosidade das pessoas?
Seja generoso com o próximo. Você gostaria de ser alvo do elogio das pessoas? Elogie o próximo. Você gostaria de ser alvo da ajuda de outros? Ajude o próximo. Você não gostaria de ser caluniado? Não calunie. Você não gostaria de ser puxado o seu tapete? Não puxe o de ninguém. Você não gostaria de ser alvo de uma mentira, de uma fofoca e de uma inveja? Não inveje ninguém. Essa é a proposta de Jesus. Você faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você, e você não faz com o próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Se a gente vivesse assim, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos. Se a gente vivesse assim, não ia ter crente brigando com crente, não ia ter cônjuge brigando com cônjuge, não ia ter irmão discutindo com irmão, não ia ter gente furando fila, aleluia, não ia ter um monte de problema que a gente tem na sociedade. Mas nós estamos aqui essa noite para aprendermos essa regra de ouro de quem é um cidadão do reino de Deus, de quem é discípulo de Jesus. Eu faço com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. E toda vez que eu penso em uma ação ruim contra o próximo, eu penso assim: será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Será que eu gostaria que alguém me sabotasse? Será que eu gostaria que alguém fizesse esse mal comigo? Então, se eu não gostaria que acontecesse comigo, eu não vou fazer com o outro. Será que eu gostaria que alguém me desse uma volta? Então não vou dar em ninguém. Será que eu gostaria que alguém me vendesse algo quebrado ou estragado para ganhar dinheiro em cima de mim? Então não vou fazer isso com o outro. Eu sei que essa não é uma mensagem para você dar glória a Deus, mas é uma mensagem para você mastigar ela e você sair daqui um crente melhor nesta noite, em nome de Jesus. Jesus vai estabelecendo, e é o último assunto que ele toca, para a gente não tomar muito tempo. Ele diz assim: vocês vão conhecer uma árvore pelos frutos que ela produz. Em suma, ele está dizendo: a árvore é conhecida pelos... A árvore é conhecida pelos... Toda a igreja, a árvore é conhecida pelos... Então a árvore não é conhecida pelo que falam dela. A árvore não é conhecida pelas pedradas que tacam nela. A árvore não é conhecida por aquilo que alguém pensa dela. A árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Eu sempre gosto de dizer uma frase, que é uma paráfrase de uma frase secular, que eles dizem assim lá fora: contra fatos não há argumentos. Aí eu inventei uma paráfrase para essa frase e eu digo: contra frutos não há argumentos. Aquilo que você gera no reino fala mais alto do que qualquer argumento de alguém ao teu respeito. Mereci um glória a Deus mais alto novamente. Eu vim te dizer essa noite: aquilo que você faz, aquilo que você produz, fala mais alto do que fofoca, do que mentira. Deixa falarem, viva de tal modo que todos percebam que aquilo que falam de você de negativo é mentira, porque os teus frutos falam mais alto do que qualquer palavra. Então isso é importante. Ah, me criticaram, pastor, falaram mal de mim, o que eu faço? Gere frutos, porque contra frutos não há argumentos. Então Jesus encerra o Sermão do Monte. Aí a Bíblia diz que ele vai, após encerrar o sermão, descer do monte. Aí entra o capítulo 8. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Jesus vai descendo, e conforme ele desce, uma multidão vai com ele. E a Bíblia prossegue dizendo: e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu gosto disso aqui, porque a primeira coisa que eu observo é que veio um leproso. Quantos leprosos? Quantos leprosos? Mais uma vez, quantos leprosos? Em uma outra passagem, Lucas 19, se não me falha a memória, ou 18, a Bíblia diz que eram 10 leprosos, que de longe clamaram, e ele falou assim: ó, vão e se apresentem ao sacerdote. Você sabe que quando há um conjunto de pessoas com o mesmo ideal, com uma mesma vontade, é mais fácil ela ser buscada. Mas esse homem é um homem solitário, mas nem por isso vai terminar a história dele como um derrotado. Ele é só único, e ele vai desbravar tudo, ele está sozinho, não tem ninguém para incentivar. E eu gosto disso, irmãos, porque os maiores milagres na Bíblia e na história começam com uma pessoa só.
Você precisa entender que às vezes na tua vida você vai ter que ser um desbravador solitário em algumas áreas. Até as pessoas olharem para você, aplaudirem o que aconteceu, você vai ter que romper muito mata dentro com o facão na mão, se é que você me entende nessa linguagem. Aleluia, Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de um. Todas as grandes libertações que Deus operou no livro dos Juízes, foi sempre começando com um juiz. Deus queria libertar o povo dos midianitas, Deus levantou um juiz, Gideão. Deus queria libertar o povo dos filisteus, levantou um juiz, Sansão. Deus queria libertar o povo dos amonitas, levantou um juiz. A Bíblia diz que Jefté fez isso. Eu tenho uma palavra para você. Talvez você está dizendo para você mesmo: eu sou sozinho, só eu tenho essa ideia lá em casa, só eu tenho esse projeto. Deus está dizendo: é você que eu vou usar, e vai começar em você. Aleluia. Os grandes avivamentos da história começaram com um homem. Foi Seymour, um homem inflamado. Missão Apostólica da Fé na Rua Azusa. Ele orava tanto e as pessoas começaram a vir. Daqui a pouco a cidade toda começou a vir. Daqui a pouco, depois de tanta gente vir, começou a ser enviado. E foi enviado para o Brasil 2 missionários suecos, que saíram da Suécia para ver o que estava acontecendo lá no avivamento. Começou com um homem. E hoje, de lá dos Estados Unidos, os suecos vieram para o Brasil, se estabeleceram em Belém. E depois foram implantando o evangelho, pregando o evangelho, implantando igreja no Brasil todo. E foi crescendo, e hoje é a denominação que a gente faz parte, a Assembleia de Deus. Tudo isso começou com um homem inflamado, aleluia. Eu não sei, de repente é para uma pessoa essa palavra, o que você tem na tua mente é revolucionário, é transformador, mas você está sozinho. Vai, porque Deus vai te honrar, vai começar em você. Sou um leproso. Ai, irmão, sinto a presença de Deus aqui para dizer para alguém que você não precisa do aplauso da maioria. Deus está dizendo: vai, 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 vai. Porque assim como hoje eu estou contando a história desse leproso aqui, a tua história um dia vai ser contada. É um leproso. Aí ele vai, e o texto diz: eis que veio um leproso. Você sabe que a lepra era uma enfermidade terrível, que tinha efeitos horríveis na pele da pessoa. Primeiro, ela perdia a sensibilidade. Depois, pedaços da pele e até membros iam caindo. Altamente contagiosa. Ele tem uma enfermidade terrível. Mas essa enfermidade, esse problema, não impede ele de ir. O problema é terrível. O problema é grave. Mas ele vai, irmão. Isso é precioso. Eu vim dizer para alguém aqui essa noite: com problema ou sem problema, faz o que você precisa fazer. Não deixe que esse problema te paralise. O homem tinha uma enfermidade terrível, mas mesmo assim ele foi, mesmo assim ele buscou o objetivo. Isso é maravilhoso, irmão, porque eu sei que eu estou pregando para gente que entrou aqui essa noite. Você tem problemas, você está meio enrolado com algumas coisas, e o diabo estava dizendo: você não vai, mas você rompeu com tudo e veio. Oré para a Vachúria, é o começo da mudança na tua vida essa noite. Deus me trouxe aqui para te dizer: rompa com tudo e faz o que você precisa fazer. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente fala de lepra, tem um homem que é figura no Antigo Testamento, que é Naamã. Primeiro Reis, melhor dizendo, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que havia um homem chamado Naamã, honrado. Por ele o Senhor dera vitória aos sírios. Era um homem de grande valor, porém leproso. Mas ele ia nas campanhas militares e tinha vitória. Com lepra e tudo, o cara ia para a batalha, arrebentava e voltava. Porque não é porque você tem um problema em uma área que todas as tuas áreas serão problemáticas. Deus está dizendo: você tem um problema nessa área, isola isso e vai vencer as outras batalhas, que uma hora eu te dou a solução. Aleluia. Mereci um glória a Deus mais alto da tua parte. Merecer você levantar as duas mãos, porque eu vim dizer: não deixa esse porém te parar, não deixa esse problema te parar. Você precisa continuar. Glória a Deus. Ele vai, e o texto diz que ele veio, e o que é que ele faz? Ele adorou. Um aleluia ali, eu vou repetir: ele adorou.
Vou falar mais uma vez, ele adorou. Mais uma vez, ele adorou. E sabe o que o texto mostra para nós? Por inferência a gente entende, Jesus toca nele. Sabe por quê? Porque esse homem tinha um problema e adorou. E sabe qual é o mais maravilhoso? Jesus recebeu a adoração dele. Eu tenho uma boa notícia para alguém. Você pode ter até problemas, mas Jesus recebe a adoração de gente com problemas. Oh, glória ao nome do Senhor. De repente alguém está te apontando alguma coisa, mas eu vim dizer que Jesus não te aponta, Ele te toca. Aleluia! Não deixa essa situação travar a tua boca, calar a tua adoração. Não deixa esse problema te impedir de adorar. Você entra na igreja, o diabo está te acusando. Ou de repente você mesmo está tão retraído. Vou te dizer que essa é a hora de você extravasar e adorar a Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes. Adorar a Deus quando tudo está bem é mole demais. Você tem que fazer igual Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Adore a Ele. O leproso vem, lepre tudo, se joga nos pés de Jesus e ele adora. Sabe por que é um destaque tão grande nesse e o adorou? Porque a multidão estava ouvindo e não estava fazendo isso. E às vezes na vida você vai ter que fazer o que a multidão não está fazendo. A multidão só ouvia, o leproso adorou. Quer viver o que muita gente não viveu? Faz o que muita gente não faz. Se esforça como muitos não se esforçam. Aí o texto diz que ele se põe a adorar. Ele adora Jesus. E ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu vou te fazer uma pergunta e vou ser inteligente. Será que esse leproso queria ser curado? Sim ou não? Ele era um homem leproso. Foi até Jesus e o adorou. Só que ele expressa na adoração dele uma frase, que foi a frase que mais mexeu comigo e ela que está fazendo eu pregar essa mensagem para você. Geralmente, em muitas mensagens, Deus dá para a gente um negócio que Deus fala com a gente. Aí a gente vai circulando isso em volta no contexto antes e depois e o restante da mensagem vai vindo. Então é essa frase aqui. Talvez uma das mais importantes nessa noite. Ele se põe a adorar Jesus e diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Sabe o que me chamou a atenção aqui? É o se quiseres. Isso que é, que eu fiquei olhando assim no texto, e Deus foi falando comigo, tá vendo aí, Bruno? Eu falei: o que, Senhor? E o Senhor falou comigo: esse homem não deixou a necessidade dele, a cura, falar mais alto do que aquilo que era a vontade de Jesus para ele. 3 pessoas entenderam. Por isso que ele diz: se quiseres. Ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho uma necessidade que o Senhor pode ver do alto ao pé, mas eu não quero que essa necessidade suplante a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Ah, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente coloca as nossas necessidades à frente da vontade de Deus para a nossa vida. E eu vim aqui como uma boca profética dizer para alguém essa noite: você tem necessidade, mas antes das tuas necessidades é a vontade de Deus para você. Orebaravachúria. Quantas vezes a gente é tentado a colocar os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas necessidades à frente do querer de Deus. E eu vim dizer essa noite: se renda primeiro à vontade dele. Sabe por quê? Porque Paulo diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A tua necessidade é a tua necessidade, mas a vontade de Jesus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Não põe a tua necessidade à frente da vontade de Deus. Quando eu ponho a minha necessidade à frente da vontade de Deus, eu faço uma campanha. Se deu 7 semanas, Deus não cumpriu a minha necessidade, eu vou embora.
Quando eu ponho a minha necessidade à frente da vontade de Deus, eu faço uma campanha. Quando deu 7 semanas, eu recebi, eu também vou embora. Eu já recebi minha necessidade. Agora, quando eu aprendo com esse homem aqui a colocar a vontade de Deus à frente da minha necessidade, eu vou entendendo que até pelas minhas necessidades Deus vai me conduzindo para perto dele. Até pelas minhas necessidades Deus vai me conduzindo para o lugar que Ele me quer, para o propósito que Ele tem. E até aquilo que é necessidade na minha vida hoje, Ele vai me conduzindo para a hora que Ele me curar dessa necessidade, a hora que Ele me prover dessa necessidade, a hora que Ele sanar essa minha necessidade. Eu vou ter testemunho nessa necessidade para edificar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Eu vim aqui com a boca de Deus para te dizer: deixa a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida. Mas pastor Bruno, o que eu quero é muito bom, glória a Deus, mas o que Deus quer é muito melhor. O que eu acho é maravilhoso, olha aqui, mas o que Deus tem, olha, irmão. Deus usou Jeremias para dizer assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como a terra dista dos céus, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, eu vim te dizer que você não tem noção daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. É muito melhor do que a tua necessidade. Vai além. Aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me. Ele submete a necessidade dele à vontade de Jesus. Aí qual é a primeira coisa que Jesus faz? Jesus toca nele. Jesus poderia apontar ele e dizer assim: como você chegou aqui leproso sem gritar imundo, 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 que era a prática daquele tempo. Mas eu gosto de Jesus porque Jesus não aponta, Jesus toca. Eu não sei qual é o teu erro ou pecado, mas eu vim te dizer que Jesus não aponta, Jesus te toca para te restaurar. E quando Jesus toca o leproso, o declarado era que quando o leproso tocasse algo, o que o leproso tocasse ficava impuro. O declarado era que quando algo tocasse no leproso, qualquer que fosse esse algo se tornaria impuro. Se fosse uma criança impura, um animal impuro, uma mulher impura, um outro homem impuro. Mas com Jesus é diferente. Ele toca no leproso e ele não fica impuro. Ele toca no leproso e o leproso que fica puro como ele é. E o leproso que é purificado. Isso é especial, vocês devem ter ouvido, mas vou ouvir de novo. Quando Jesus nos toca, o nosso pecado não o contamina, mas a santidade dele entra em nós. Vou falar mais uma vez: quando Jesus nos toca, o nosso pecado, as nossas mazelas não contaminam ele, é ele que com a graça dele nos inunda, nos justifica, nos santifica. Jesus prossegue e diz para ele assim: vai, não fale a alguém, fale primeiro ao sacerdote. Vai e entrega a oferta pela tua purificação. O caminho para encerrar te dizendo uma coisa: o que Jesus faz na tua vida não é para ficar guardado a 7 chaves. Ele diz: vai no sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que declarava impuro. Havia um cerimonial que não é a questão agora eu abordar, mas é de muitos detalhes, nuances, e todas elas envolviam a declaração de alguém imundo que não deveria ser tocado. Então, provavelmente esse homem passou por todo esse cerimonial de vergonha e de humilhação. Aí Jesus diz para ele: volta lá no sacerdote, porque onde você passou pelo cerimonial de humilhação, vão ter que te declarar leproso, curado, restaurado. Eu tenho uma boa notícia para você: o lugar da humilhação vai ser também o lugar da exaltação. Mereci um glória a Deus mais empolgado da tua parte. O lugar da vergonha haverá dupla honra. Quem recebe isso e pode ficar de pé adorando a Jesus. O homem vai e é completamente restaurado. Oferece oferta e é declarado puro. E hoje eu estou pregando para você que a história desse homem, que começou como um leproso, um rejeitado pela sociedade,
mas terminou como um alvo de um grande milagre. Terminou como alguém que nos ensina lições que nos inspiram a adorar a Jesus, a colocar a vontade dele à frente das nossas necessidades. E isso é desafiador. E eu quero fazer uma pergunta essa noite, para devolver ao meu amigo pastor Rafael. Entrou alguém aqui essa noite que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer receber hoje o toque de Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Entrou alguém aqui essa noite que você não é cristão, você já frequentou algumas igrejas, você acha até legal, glória a Deus por isso, mas você nunca levantou a mão e entregou a tua vida a Jesus. Você quer entregar a tua vida a Jesus hoje, para receber o toque dele hoje. Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que foi crente por um tempo, mas se afastou, quer voltar hoje, não para a minha religião, mas quer voltar hoje para Jesus. Sai do teu lugar e vem que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa decisão pode mudar a tua vida, essa decisão pode transformar a tua história. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Chega, fica aqui na frente, chega mais aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer transformar a tua vida. Ele tem uma nova perspectiva para você. Sabe, de repente você já foi alvo de tanta coisa, mas eu vim te dizer, se aproxima de Jesus hoje. Ah, irmão, um dia eu levantei a minha mão e entreguei minha vida a Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nasci praticamente na igreja, minha mãe é crente, minha avó é crente, mas teve um dia que eu entendi que Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus só tem filhos. Aleluia. Então você quer ser filho dele hoje, quer aceitar essa paternidade na tua vida, sai do seu lugar. Você sabe que isso é uma analogia interessante. Na nossa sociedade, é um pai que tem que reconhecer a paternidade sobre um filho assinando documentos. Quando o pai é complicado, a justiça o inquere, ele tem que fazer o exame de DNA, e se for pai, ele é obrigado a assumir. Só que no reino de Deus é o contrário. Não é o pai que assume a paternidade, é o filho que assume a filiação. E Deus te convida hoje. Você está fugindo por quê? Deus te convida a você se aceitar como filho dele hoje. As pessoas precisam entender essa verdade. Tem mais alguém aqui, junto com esse príncipe de Deus, que quer entregar sua vida hoje para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Eu vou orar por essa vida. Mas se você também quiser tomar essa decisão, que pode transformar a tua história, que vai transformar a tua história, sai do teu lugar agora e vem, que eu quero orar por você também. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. A igreja estende as mãos para cá em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus? Enquanto a igreja está de mãos estendidas, é a sua oportunidade. Glória a Deus. Eu vou convidar o pastor Rafael para ele fazer a oração por essa vida.